Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso programa BPK2B. O programa BPK2B ele iniciou em julho de 2020 com o intuito de proporcionar mentorias coletivas referente a diversos temas relevantes para as empresas. As aulas, elas são divididas por módulo, sendo que os assuntos definidos para cada módulo são abordados demonstrando um panorama geral daquele conteúdo. Após a explanação dos conteúdos, ocorre um tempo para perguntas, onde o participante pode pedir uma explicação maior referente a determinado assunto. Para as empresas residentes, se houver o entendimento que há uma necessidade de se aprofundar ainda mais no conteúdo, esta pode solicitar uma mentoria individual referente àquele assunto, ou então, se for o caso, e houver a demanda de diversas empresas, podemos também agendar uma aula complementar do tema. Hoje, nós teremos a terceira aula do módulo de gestão financeira, com o tema Gestão Contábil, entenda sua empresa. Nosso convidado de hoje é o Vanderlei Hartwig. O Vanderlei ele é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, possui MBA Executivo em Gestão Estratégica pela Fundação Getúlio Vargas, atua como especialista tributário responsável pelo planejamento tributário da empresa Prati Donaduzzi nas esferas federal e estadual. Atualizado em relação às novas normas de contabilidade, possui vasto conhecimento da legislação de ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda e contribuições sociais. Estamos... Oi, Vanderlei, você está me ouvindo? O Vanderlei mandou aqui que ele está com um pequeno probleminha no áudio. Então, vamos aguardar um minutinho. Acho que caiu. Daqui a pouco ele retorna. Lembrando que hoje é a terceira aula do módulo. Nós iniciamos o módulo com o Juliano Liberato, depois tivemos a aula com o Osmair de Deus, e hoje temos a aula com o Vanderlei, falando sobre gestão contábil, balanço patrimonial, DRE, exemplos práticos de como que a empresa pode aplicar no dia a dia. O Vanderlei já está conectando novamente. Vamos aguardar um minutinho que já conecta. Lembrando que temos mais ou menos o período de 1 hora para a apresentação do conteúdo, onde o Vanderlei vai estar explicando. Depois nós temos um tempinho para perguntas. Então, se surgir alguma pergunta no decorrer da apresentação, podem estar colocando no chat, que no final o Vanderlei vai responder. Não estamos te ouvindo, Vanderlei. Nós fizemos um teste antes, deu tudo certo, agora deu problema no áudio. Vamos aguardar um minutinho.
Os que estão entrando agora, só reforçando que a gente está com um probleminha aqui de conexão com o speaker, já vai ser resolvido. O tema da aula de hoje é gestão contábil, entenda sua empresa. O Vanderlei já está conectando de novo. Só um minutinho, já será resolvido o problema. Boa noite, pessoal. Nós estamos com um pequeno problema técnico. Para quem chegou agora, o Vanderlei até já tinha testado o áudio antes, mas agora nós estamos com um probleminha que o áudio não está saindo. A gente está trabalhando para tentar resolver, inclusive tentando conectar através de outro equipamento. Na sequência, assim que a gente resolver esse problema, a gente deve continuar. Eu ressalto que a gente fez testes e que estava tudo correto, então acredito que na sequência a gente já deve conseguir resolver isso. Peço desculpas a todos
a todos, agradeço a participação de todos até aqui. Peço para guardarem mais um momento para a gente resolver esse problema técnico e a gente já começa com a nossa aula de hoje. Muito obrigado por enquanto. Vanderlei, acho que agora deu, cara. Ô, Vanderlei? Vanderlei? Acho que o Vanderlei está sem áudio também. Daqui é muito chato, daqui tá do lado, toma. Olá, pessoal, pedimos mais uma vez desculpas pelo transtorno. O Vanderlei já conectou aqui numa outra máquina para dar andamento com a aula. Oi, Vanderlei, você me escuta agora? Oi, Vanderlei, você está me ouvindo? Oi, estou. Agora deu certo. Mais uma vez, desculpa a todos pelo transtorno, mas agora vai dar tudo certo e teremos uma ótima aula. Ok, só deixa eu atualizar meu material aqui na outra máquina. Sim. Beleza. Meu Deus do céu. Misericórdia. Misericórdia. Agora estamos te ouvindo bem, Vanderlei. Lembrando que o tema da aula de hoje é gestão contábil na sua empresa. Hoje é a terceira aula do módulo de gestão financeira.
Ainda teremos algumas aulas nesse módulo, que se encerra no dia 3/5. Vanderlei logo inicia a sua apresentação. Se for surgindo dúvidas no decorrer da apresentação, podem estar colocando aqui no chat, anotando que depois a gente tem um tempinho de interação. Lembrando que o Vanderlei também é mentor do Bioparque. Depois, se alguma empresa tiver alguma necessidade de uma mentoria individual referente ao tema, também pode estar agendando. Deu certo, Vanderlei? Sim, não sei se estão me ouvindo. Deixa eu Estamos pegar te aqui. ouvindo. Uhum, estamos te Ok, tô ouvindo abrindo sim. aqui. Tá, então deixa eu só habilitar aqui. 2 segundinhos agora. Apresentação. Deixa eu só achar. Ok, estão vendo a tela, né? Uhum, estamos vendo. Ok, então. Pessoal, boa noite, então. Desculpa, realmente, a gente testou a minha outra máquina à tarde, funcionou, não sei que bug que deu, essas tecnologias, meu Deus do céu. Eu já vou falar um pouquinho para vocês, eu não sei se a gente parte direto para a apresentação, Joyce, pode ser? Pode ser. Eu já fiz um resuminho do seu currículo, Vanderlei, expliquei um pouquinho o que você faz, agora pode dar continuidade. Então tá. Pessoal, vamos continuar tratando do tema de gestão contábil, né? De contabilidade financeira, relatórios financeiros. Nas aulas anteriores, o Juliano e o Osmaí já trataram do assunto. A minha proposta aqui, embora talvez tenha algumas coisas que vão se tornar repetitivas, eu vou trabalhar mais a parte prática. Então, inicialmente, eu vou falar um pouquinho de teoria e depois nós vamos para uma prática, na sequência a gente vai para uma parte prática. Nessa parte prática, eu vou mostrar para vocês como é que é feito o registro contábil, como é que a gente faz os lançamentos, e na sequência a gente vai ver de que forma que a gente pode tratar essas informações para a empresa ter informação desse conjunto de dados. Aí, na sequência aqui, a gente vai tratando do assunto. Então, inicialmente, algumas definições, né? Já que a gente está falando de gestão contábil, o que é contabilidade? Né? Contabilidade é a ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. Dentro da contabilidade, nós temos o balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial é a relação entre os ativos, passivos e o patrimônio líquido de uma entidade, uma empresa, numa data específica. Então, o balanço patrimonial é a foto de um momento, demonstrando assim a sua posição patrimonial e financeira de maneira quantitativa e qualitativa. Complementando o balanço patrimonial, nós temos uma demonstração de resultado. É o relatório que demonstra as operações que envolvem as contas de resultado realizadas pelas empresas. Nele são confrontadas as contas de receita, despesa, custo, evidenciando assim a formação do resultado líquido da empresa, que pode ser lucro ou prejuízo, do mesmo período aí do balanço patrimonial. Balancete. Tá? Normalmente você está lá na tua empresa, o banco pede um balancete. O que é o balancete? O balancete ele é uma demonstração das contas patrimoniais e das contas de resultado. Enquanto eu não tiver o balanço, eu trabalho com o balancete, que é um resumo também do balanço patrimonial e da DRE.
Plano de contas. Então, o plano de contas é uma relação de códigos e classificações usadas para registrar as atividades de uma empresa, que serve de base para estruturar todas as atividades da empresa. Então, o plano de contas, na verdade, ele é para dar um norte para quem vai fazer o registro contábil. Em qual conta que eu registro, onde é que eu debito, onde é que eu credito, para você ter uma classificação dos teus registros. Então, aqui um exemplozinho básico de um plano de contas, né? O plano de contas tem os grandes grupos, que é o ativo, o passivo, a receita, custos e despesas. Dentro do ativo, a classificação se dá por ordem de liquidez. Então, no início, sempre vão estar as contas mais líquidas, o que eu consigo transformar em dinheiro mais rapidamente. Já no passivo, eu tenho minhas contas a pagar. E aqui a ordem é inversa. O que eu tenho que pagar primeiro, o que é mais líquido para mim pagar, fica registrado no início. E o que é menos líquido a pagar, fica registrado no final. E o grupo de receitas, onde eu registro minhas vendas, meus impostos sobre vendas, e o grupo de custos e despesas, onde tenho propriamente o custo, a parte de despesas comerciais, a parte de despesas administrativas, despesas financeiras. Então, mais para frente, a gente vai abrir bem essas contas aqui para dar um leque geral. Estou muito rápido, pessoal? Definição de gestão contábil. Então, gestão contábil é a forma que tratamos os dados gerados pela empresa, para, a partir deles, gerar informação útil ao gestor da empresa e outros, como os bancos, por exemplo. A compilação dos dados contábeis de forma estruturada passa a ser informação essencial para o dia a dia de uma empresa. O que engloba a gestão contábil? A gestão contábil é amparada por diversos relatórios que dão ao gestor informação para a gestão do seu negócio. Dentre os principais, eu destaco o fluxo de caixa, que já foi abordado tanto pelo Osmair quanto pelo Juliano, o controle orçamentário, o balanço patrimonial em si, o DRE, e cálculo e análise de indicadores. Aqui, eu poderia elencar uma série a mais de itens de controle, de relatórios, coisas assim. Mas como a gente aqui tem pouco tempo para trabalhar, eu vou me ater a esses que eu vejo que é o essencial e abrange bastante coisa. Eu tendo uma boa gestão desses itens aqui, eu já consigo fazer uma ótima análise do comportamento financeiro da minha empresa. Então, fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É a organização do fluxo de dinheiro da empresa. O gestor precisa ter em mente, para um horizonte futuro, quais os recursos terá à disposição. E não só os quais os recursos terá à disposição, também as contas que tem a pagar. Essa visão futura das entradas e saídas do dinheiro é fundamental para antecipar ações como buscar um financiamento de capital de juros junto a um banco em caso de previsão de falta de recursos. Imagina se chegar amanhã na empresa, puxar teus boletos para pagar, falta 20 mil no caixa que eu tenho que pagar hoje. Você vai lá no banco, o juro que ele vai te pagar vai ser absurdo, porque ou você vai ter que fazer um desconto de duplicata, que o juro é alto, tem várias coisas. Agora, se você conseguiu visualizar essa falta de caixa 30, 60 dias antes, você já tem negociado com o banco e hoje, no dia que você descobriu, você só vai lá no banco só liberar o dinheiro, já está negociado. Realizar uma melhor negociação com um cliente ou fornecedor. Muitas vezes, você não tem, digamos assim, dinheiro no caixa para amanhã. Mas, se você fizer uma negociação, se você está realizando uma venda hoje, se você chegar no teu cliente e falar assim, eu te dou 5% de desconto para você me pagar à vista, é provável que você consiga uma negociação com o cliente de alguma forma para conseguir esse dinheiro. Por outro lado, junto a um fornecedor, em vez de comprar à vista, eu posso estar buscando um pagamento. Porque, às vezes, você olha lá, tua conta no banco, lá tem 10 mil reais na conta, e você vai fazer uma compra com o fornecedor, você se propõe a pagar à vista. Só que esses 10 mil que estão lá no banco teriam outros recursos, outras contas para pagar
que eu não, tipo, na hora, se você não tiver uma organização financeira, você não está vendo que tem para pagar, e você não está vendo que lá na frente vai me faltar 10 mil. Então, você deixou de fazer um parcelamento com o fornecedor e comprou à vista para ter um desconto. Às vezes não é vantajoso. Planejar melhor o momento certo para investir no crescimento da empresa, como a aquisição de imobilizados. Até para a retirada de dividendos dos sócios. Eu preciso ter uma visão do meu futuro. Controle orçamentário, né? Mudando já o assunto. O controle é o planejamento financeiro da empresa. Contempla as projeções de vendas, custos e despesas. Um controle orçamentário adequado dá ao gestor um mapa mental das atividades necessárias e básicas da empresa. Sabendo quanto eu vou gastar, podemos mensurar o quanto devemos vender. Um bom planejamento orçamentário pode servir de base para a estratégia comercial da empresa. Um bom planejamento orçamentário é requisito também para elaborar um fluxo de caixa planejado confiável. Balanço patrimonial e DRE. O balanço patrimonial e a DRE e a demonstração de resultados é a consolidação de todas as operações contábeis e financeiras da empresa. O balanço patrimonial relaciona todos os ativos, os passivos e o patrimônio líquido da empresa. Na DRE estão demonstradas as receitas, os custos, despesas e a composição do lucro ou prejuízo da empresa no período. Indicadores contábeis. Os indicadores contábeis podem mostrar a nível macro como uma empresa está caminhando. Esses indicadores são mais aplicáveis a empresas consolidadas de alto giro. Empresas que estão iniciando, como podem ter lacunas de faturamento, podem ter alterações muito grandes na situação patrimonial, os índices acabam talvez não tendo um efeito desejado, tipo, eles distorcem um pouco a informação. Ok? Dentre os índices contábeis, nós vamos estar trabalhando mais para frente aí o índice de liquidez. Esse índice traz a relação entre os recursos disponíveis sobre as obrigações assumidas. Então, dentro dos índices de liquidez, a gente tem os índices de liquidez seca, que é ativo circulante menos estoque sobre passivo circulante, liquidez imediata, que é o disponível do meu dinheiro no banco, sobre minhas dívidas de curto prazo, que é o passivo circulante, a liquidez corrente, que é o ativo circulante sobre o passivo circulante, e o índice de liquidez geral, que pega todos os meus direitos sobre todos os meus passivos, né? Então, é ativo circulante, mais o realizável a longo prazo, sobre o passivo circulante, sobre o passivo não circulante. E também vou falar um pouquinho depois, mostrar para vocês o índice de composição do endividamento. Esse indicador mostra como estão distribuídas as obrigações da empresa perante terceiros, fornecedores e credores diversos, desenhando assim qual é o perfil de endividamento da empresa a curto e a longo prazo. Então, aqui seria o passivo circulante dividido pelo passivo circulante mais exigível a longo prazo. Então, aqui, quanto que eu tenho, a razão de quanto que eu tenho para pagar no mais curto prazo em relação ao total que eu devo. Partindo para a prática. Para se conseguir informações precisas, a empresa deve fornecer ao contador os documentos que, de alguma forma, impactam ou irão impactar no futuro a sua situação patrimonial, financeira e patrimonial. Ou seja, todo mês, você tem que encaminhar para o teu contador lá, as notas fiscais de compra e de vendas, os documentos comprobatórios de qualquer transação financeira, contratos, adiantamentos, empréstimos, pagamentos, recebimentos de qualquer natureza. Também devem ser reportados perdas de qualquer natureza, inadimplência de clientes, perdas de estoque, perdas de imobilizado. Então, você sempre tem que estar pensando assim, afetou o meu patrimônio, eu tenho que reportar para a contabilidade e registrar. Também tem que ser vista a parte de constituição de provisões. Exemplo, o contador deve ser informado se há produtos em estoque próximos ao vencimento e que possivelmente deverão ser descartados. Tá? O registro contábil de uma perda de estoque é diferente do que uma
um registro de um contábil de uma matéria-prima utilizada na produção. Se você tem clientes inadimplentes há mais de 6 meses, a contabilidade também tem que ser comunicada, que ela tem que fazer esse registro dessa inadimplência. Se você tiver processos judiciais que envolvam a empresa de alguma forma, o contador ele também tem que estar ciente desse processo, para ver se há necessidade de fazer alguma provisão em cima desse processo, porque os processos judiciais podem envolver valores financeiros. O contador somente conseguirá elaborar informações e relatórios confiáveis se a documentação enviada for completa. A empresa também deverá estar ciente que, se desejar que essas informações venham do seu contador, quando este for terceirizado, terá que negociar com o mesmo, definindo quais relatórios e em qual prazo e qual o custo que terá com esses dados adicionais. Então, hoje, geralmente, quando você fecha a contabilidade com o contador, lá no escritório, a premissa você processa minhas notas e me manda o imposto, tá? Então, infelizmente, hoje, as empresas e vários contadores, vários escritórios de contabilidades, hoje trabalham ainda com essa premissa de atender obrigações legais. Eu vejo que o contador deveria trabalhar mais nessa parte de gestão. Ele tem potencial de agregar informação para a empresa, mas, para isso, tem que ter uma parceria entre a empresa e o contador, tá? Digo dessa parceria pelo seguinte também: não adianta você negociar com o contador, remunerar ele para ele te dar essa informação, mas essa informação vem com 30 dias de atraso, 60 dias de atraso. Não, essa informação não tem mais validade. Você fechou o mês, quinto dia útil do mês seguinte, você tem que ter essa informação na tua mão do referente ao mês passado. Então, é uma parceria realmente. Muitas vezes, eu vejo que alguns relatórios têm que ser elaborados internamente, e o contador pode dar o apoio para validar e implementar esses controles, né, esses relatórios. Eu coloquei aqui no material vários links de YouTube que tratam de assuntos complementares ao que eu apresentei. Aqui é mais prática, teórica, tem várias coisas aqui. Eu achei bem interessante, se alguém quiser se aprofundar mais, estudar essa parte de controles contábeis, gestão contábil. Aqui tem outras ferramentas de gestão, por exemplo, esse gerenciamento matricial de despesa é bem interessante, as empresas entenderem como funciona, a importância da contabilidade na gestão de uma empresa, a importância da contabilidade para as micros e pequenas empresas, a inteligência da contabilidade gerencial. Então, aqui tem mais alguns temas. Aqui fala também de indicadores financeiros. Então, deixo à disposição aqui depois, acho que o material vai ser compartilhado e podem complementar as atividades aí com isso. E agora, aqui, daqui para frente, vou partir para uma exemplificação prática que eu montei, para mostrar exatamente como que funciona, como que a gente pode fazer. E nessa parte aí, eu gostaria até da interação de vocês, se alguém ficar com uma dúvida, de questionar, de mostrar, para a gente realmente montar e fazer juntos, tá? Então, a minha proposta é realmente mostrar para vocês desde o registro contábil até a análise do relatório para tomada de decisão. Então, para ter uma visualização do que ocorre e como que a empresa pode aproveitar a informação gerada. Não permitiu compartilhar? Vanderlei, compartilhou e daí você fechou. Só compartilha de Isso, novo. estava aparecendo. Está aparecendo, Vanderlei. Fechou sozinho, não sei o que deu aqui. Vamos ver aqui, habilitar.
Normal. Ok, agora estamos visualizando. Deixa eu mudar o zoom aqui um pouco. Tá bom a visualização para vocês? Tá ótimo. Vamos entrar aqui. Está muito grande, um pouquinho menos. Tá bom? Só para ter uma noção de zoom aqui na minha máquina. Tá beleza, Vanderlei. Tá, ok. Deixa eu só... Tinha tudo preparado aqui. Voltar. Ok. Então, aqui, eu vou tentar montar a contabilidade com vocês de uma empresa industrial que está começando do zero. Desde a constituição do capital social, desde a aquisição da máquina para produção, a obtenção de um financiamento para pagar essa máquina, compra de matéria-prima, venda, despesas, e vendo o que a gente vai gerando nesses passo a passo. Tá, só deixa eu ver, tá certinho. Tá. Então, inicialmente, quando você abre a empresa, você tem que fazer, no meu ver, um orçamento. O que seria esse orçamento? Eu fiz aqui para um trimestre, tá? Janeiro, fevereiro, março. Então, quando eu abri a empresa, eu sei que, por exemplo, em janeiro, que eu vou ter só despesas. Eu vou pagar minha folha, porque eu já vou produzir no primeiro mês, eu tenho previsão, tenho salários, tenho os encargos dos salários, que eu fiz a provisão. Eu, mais ou menos, fiz uma estimativa de custo do que eu produzi, que eu vou absorver para custo. Coloquei aqui uma despesa de taxa de R$100 lá para abrir a empresa, da junta comercial. Coloquei aqui as despesas bancárias que eu vou ter quando eu vou contratar o financiamento para comprar minha máquina para produzir. No segundo mês aqui, fevereiro, eu já vou ter vendas. Então, fevereiro e março, para cada mês eu estou orçando vendas. Eu vou ter os impostos sobre as vendas. Eu vou ter os custos dessa venda, tá? Vou ter a minha folha de pagamento. A transferência dos custos da folha de pagamento para o meu estoque, para depois ele vir para cá como custo. Tá? Aqui embaixo, no mês de março, aqui, eu vou contratar um vendedor. Tá? Então, eu estou prevendo aqui, isso aqui já vim aqui, tá lá. Então, eu fiz basicamente poucos valores, poucas coisas. Aqui, em março, estou prevendo uma manutençãozinha de uma máquina. Então, pelo meu planejamento que eu fiz aqui, no primeiro trimestre, eu tenho que fechar com 20 mil e 92 mil de lucro. Está negativo aqui porque é credor, tá? Mas é lucro. Tá? Então, esse é meu planejamento. Agora, vou passar para vocês os lançamentos que a gente vai fazendo e mês a mês vamos estar olhando o comportamento do nosso fluxo de caixa, do nosso resultado, do nosso orçamento, para ver como que isso acontece. Tá? Então, vamos aqui para a tela de lançamentos. Só vou conectar um teclado aqui na minha máquina. Só um segundo. Ok. Tá? Então, quando eu começo a minha empresa, a primeira coisa que vai fazer é a subscrição do capital. Então, aqui eu estou subscrevendo 100 mil de capital, eu vou debitar capital social a integralizar e capital social. Então, contabilizei. Na sequência, eu vou integralizar o capital. Então, 50 mil eu vou integralizar em dinheiro, vou depositar lá no banco. Contabilizei. Na sequência, eu vou integralizar um veículo de 50 mil para ser usado lá no comercial. Então, eu venho aqui também, contabilizei. Então, eu vou debitar veículo lá no ativo e capital integralizar, ok. Deixa eu tirar aqui. Então, se você for olhar na contabilidade eu tenho vários registros aqui. Só que isso não é informação. Isso são dados. Como é que eu trabalho esses dados para mim ter uma informação?
eu atualizar aqui. Olha isso. Então, se você for partir para o balancete, que isso aqui praticamente seria o balanço patrimonial, qual que é a foto desse momento da minha empresa? Ó, eu tenho 50 mil depositado no banco, eu tenho um veículo no ativo imobilizado e tenho o capital social que o sócio aportou na empresa. Ok? Vamos continuar os lançamentos aqui. 4. Pagamento à vista da taxa da junta comercial. Ó, quando eu abrir empresa, eu tenho que pagar a taxa lá para o contador. Contabilizei. 5. Aquisição a prazo de um notebook para mim usar lá na minha empresa para fazer os controles. Ok. Essa aquisição aqui é a prazo. Então, eu vou contabilizar ela e eu vou pagar ela em 2 vezes. Então, eu tenho que fazer o registro lá no meu fluxo de caixa que eu tenho 2 obrigações a pagar, sendo uma no dia 6 de fevereiro e uma no dia 8 de março. Eu estou hoje aqui no dia 6 de janeiro, então vou pagar em 30 e 60. Então, eu vou lançar lá no meu fluxo de caixa. O que eu tenho agora? Viu? A cara do meu balanço mudou, tá? Então, o meu banco, ele só tem 49 mil de dinheiro. Saiu dinheiro aqui. Entrou um imobilizado de equipamentos de informática, porque eu comprei um notebook. Só que não saiu o dinheiro do meu banco ainda. Onde que está? Ele está aqui em fornecedor. Tá? Mas, pelo balanço, eu sei que eu tenho que pagar um fornecedor. Mas quando que eu vou pagar esse fornecedor? Não tenho ideia. Por isso, da importância do fluxo de caixa. Opa, no meu fluxo de caixa, eu sei que hoje eu estou no dia 6 de janeiro, eu sei que no dia 6 de fevereiro eu tenho 1.750 de parcela e no dia 8 de março eu tenho 1.750 de parcela. Então, lá no dia 8 de março, se não acontecer mais nada, eu só vou ter R$ 46.400 em caixa. Ok? Entenderam a dinâmica? Então, aqui, você consegue ter o acompanhamento do dia a dia da tua companhia, do que está acontecendo na tua empresa, do teu planejamento. 6. No dia 8 de janeiro, fiz um adiantamento para um fornecedor para comprar uma máquina, um imobilizado. Eu adiantei 30 mil para ele. Se você for ver o teu fluxo de caixa agora, sumiu o dinheiro da tua conta. Por quê? Porque você gastou 30 mil. Então, o meu fluxo de caixa para o dia 8 de janeiro não é mais aqueles 48 mil, é só 16 mil. Tá? 7. Aplicação do excedente em caixa. Você tem um dinheiro parado lá no banco, eu vou aplicar. Então, eu aplico o dinheiro. Então, vamos voltar aqui no balancete. Atualizar o balancete aqui. O que eu tenho agora? No meu balancete. Ó, eu tenho 4 mil na conta corrente, tenho 15 mil aplicado. Ó, eu tenho um adiantamento de fornecedor de 30 mil. Continuo com o meu imobilizado, continuo com o meu contas a pagar, o meu fornecedor e o capital social dos sócios. Vamos continuar aqui. 8. Faturamento pelo fornecedor da máquina para a indústria, 130 mil. Contabilizar. Agora, eu tenho uma máquina de 130 mil no meu imobilizado. E eu tenho 133 mil de fornecedor. Só que eu tenho 30 mil aqui que eu tenho que baixar desse valor aqui, que eu já paguei. Né? Então, eu vou baixar o adiantamento. Vamos continuar aqui. Aí, aqui, liberação de financiamento da máquina pelo banco, creditado direto ao fornecedor. Então, quando eu fui lá no banco, eu peguei 100 mil de empréstimo, vou contabilizar ele. E agora aqui ficou pequena a minha tela. Aqui. E eu vou lançar esse financiamento agora no meu fluxo de caixa. Minha parcela é 2.083. Eu não considerei muito juro, nada aqui, só para mostrar como é que funciona. No lançamento, lancei no meu fluxo de caixa. Vou botar aqui. Então, agora eu tenho parcelas para pagar até perder de vista. 48 vezes para pagar para o banco o financiamento da máquina. Então, se eu não faturar nada, se minha empresa parar hoje, lá em 6 de novembro de 2024,
eu vou estar estourado no meu caixa em 83 mil. Então, você tem uma visão de futuro aqui dos dinheiros que você precisa, de alguma forma, colocar para dentro para ir pagando essas contas e estar girando a empresa. 11. Quando eu faço a compra da máquina e faço financiamento, na contabilidade a gente tem uma classificação entre curto prazo e longo prazo. Tá? Quando eu fui aqui no balancete, autorizar balancete, por enquanto eu tenho 100 mil em financiamentos aqui no passivo circulante. Só que uma parcela desse financiamento aqui tem que vir para o longo prazo. Então, vamos fazer essa contabilização aqui. Ó, reclassifiquei. Então, eu tenho agora um parcelamento aqui no longo prazo e 25 mil no curto prazo. Como eu fiz o financiamento em 48 vezes na minha simulação, então 1/4 fica no passivo e 3/4 fica ali no longo prazo. Quando eu fiz o financiamento, o banco me cobrou as taxas. Então, eu tenho que pagar essas taxas, tenho que registrar o pagamento dessas taxas, que eu estou falando aqui, que foi R$ 1.546,50. Bem modesto. 13. Tá. Agora eu estou com a minha máquina montada, quero trabalhar. Então, eu tenho que comprar matéria-prima. Então, eu vou fazer uma compra de R$20 mil de matéria-prima, só que eu vou parcelar isso no fornecedor em 3 vezes. A 30, 60 e 90. Então, vou lançar 3 vezes no meu fluxo de caixa. Então, no meu fluxo de caixa aqui, apareceu os 6 pagamentos aqui para frente. Então, eu tenho no meu registro, no meu fluxo de caixa, que eu tenho obrigações a cumprir com o fornecedor nas datas referentes. Hoje eu estou no dia 14, aqui sempre que é a data que eu estou no ciclo de tempo aí que a gente está trabalhando. Tá. Ok, vamos para 14. Eu tenho funcionários contratados, então eu tenho o fechamento da folha, que eu tenho que contabilizar, e tenho que provisionar o pagamento. 15, os encargos da folha, mesma coisa. INSS, FGTS. 17. Eu produzi no mês, então eu tenho que baixar a matéria-prima que eu consumi no mês. Aqui eu estou considerando que eu utilizei R$5 mil de matéria-prima. 18. Apropriação dos demais custos de produção. Quais que são os demais custos de produção? A minha folha. Ó, eu tive folha. Então, além da matéria-prima, eu tive folha. Então, eu tenho que registrar a apropriação desses custos. 19. Ok. Então, aqui, no lançamento 18, aqui nós fechamos o mês de janeiro. Como é que nós fechamos o mês de janeiro? Então, o mês de janeiro, fechei com 3.300 e pouco no banco, uma aplicação de 15 mil. Eu tenho um estoque de matéria-prima de 15 mil. Eu tenho estoque de produtos acabados de 9.272. Eu tenho o meu imobilizado aqui, que é o veículo que eu integralizei, a máquina que eu comprei e o notebook. Tá? Nos fornecedores, eu tenho aqui os 23.500, que é a compra do notebook e da matéria-prima, que eu não paguei nada ainda. Tenho meu financiamento a pagar, eu tenho os salários a pagar, tenho as obrigações tributárias para pagar e eu tenho empréstimo de longo prazo. E na minha conta de parte de receita e despesa, não tive receitas ainda, e eu tive 1.638 de despesa. Tá? Olhando agora para a parte orçamentária. Como é que eu estou fechando janeiro? Tá? Então, vamos lá. Meu Deus, está errado aqui. O que eu coloquei aqui? Custos, tá. Vamos por partes. Então, na minha parte de orçado aqui, por exemplo, na folha, eu orcei e realizei o que eu orcei. A parte de apropriação de custo também realizei o que eu orcei.
A parte de taxas, eu tinha orçado 100, eu realizei 91,80. A parte de despesas financeiras, eu tinha orçado 1.550, eu realizei 1.546,50. Então, eu fiz uma realização praticamente exata, digamos assim, um nível de acerto desses, é praticamente acertar na mosca o meu orçamento de janeiro. Índices. A parte de índices. O que refletiu esse meu balancete aqui em índices? Então, eu tenho uma liquidez seca de 0,35, tá? Quanto maior esse número aqui, melhor, tá? A liquidez imediata também ficou 0,35. 0,81. A parte da liquidez corrente. Tá? Então, vou registrar aqui para nós fazermos acompanhamento mês a mês do que nós tivemos de indicadores. Ok? Voltar para os lançamentos. Continuando aqui, no mês de fevereiro. No mês de fevereiro, eu tenho pagamento de salários. Então, eu tenho que pagar o meu salário e eu tenho que baixar o fluxo de caixa. 20. Eu tenho que pagar o INSS e baixar o fluxo de caixa. 21. Eu tenho que contabilizar e pagar o FGTS, baixar o fluxo de caixa. 22. Eu tenho que pagar meu fornecedor. Eu tenho minha conta lá no balanço, lá no fluxo de caixa para pagar. Paguei o fornecedor. 23. Resgate da aplicação financeira. Minha conta bancária ficou negativa lá. Eu vou resgatar a minha aplicação. 24. Agora, no dia 11 de fevereiro, eu vou fazer minha primeira venda, R$30.000. Então, vou contabilizar a minha venda e vou registrar no meu fluxo de caixa que ela foi em 3 vezes. Vou receber em 30, no dia 28, no dia 12 e no dia 27. Aqui a venda foi aqui no dia 11. 25. Provisão dos impostos estaduais, contabilizar e registrar no fluxo. 26. Provisão dos impostos federais. 27. Apropriação do custo dos produtos vendidos. Tá? Isso aqui é só a parte contábil, só registro abaixo do estoque da minha venda. Vou pagar a primeira prestação do meu financiamento, aqui no dia 12 de fevereiro. Então, contabilizar, vou baixar no meu fluxo de caixa. 29. Pagamento de matéria-prima. Tá? Vou pagar a primeira parcela da minha matéria-prima que eu comprei lá no mês passado. Vou resgatar o resto da aplicação financeira. 31. Tá? Vou pagar uma conta que eu tive com manutenção da máquina aqui. Pagar à vista para o meu fornecedor. Tive que chamar na urgência, paguei à vista. 32. Aí, eu já vou para o fechamento do mês. Então, eu vou fazer a contabilização da folha. Né? Mesma coisa que em janeiro. Folha, INSS, FGTS. Deixa eu voltar aqui no 31. Tem que registrar no fluxo de caixa. No 32 aqui. Isso, tem que registrar no fluxo de caixa. 33. Registrar no fluxo de caixa. 34. Registrar no fluxo de caixa. 35. Usei matéria-prima para a produção do mês, 5.500. Então, vou contabilizar a matéria-prima. 36. Apropriação dos demais custos de produção. Contabilizar. 37. Balancete, atualizar. Como passou um mês, eu baixei, esse mês eu paguei uma parcela do meu financiamento de curto prazo e, então, reduziu o valor. No longo prazo ficou 75. Só que agora eu tenho que trazer uma parcela do longo prazo para o curto prazo. Né? Balancete. Viu? Então, eu volto a ter 25.000 e eu reduzi o meu longo prazo. E 38. Ok. Então, no meu 37 aqui, a gente fechou o mês. Então, como é que a gente está fechando esse mês? Opa, esse mês aqui, eu fechei com lucro. 12.000. Por quê? Porque eu tive 30.000 de venda.
Eu tenho os impostos que eu não paguei ainda, que estão registrados aqui nas obrigações fiscais a pagar, eles estão aqui na DRE. A parte do meu fornecedor, eu tenho 30 mil em clientes que eu vendi, que eu não recebi, né, que é os 30 mil daqui. Como é que ficou os índices? Opa, os meus índices melhoraram bastante. A minha liquidez seca aqui passou para 0,65. A minha liquidez imediata tá ruim, estou com pouco dinheiro em caixa. Tá? Aqui a liquidez imediata é o dinheiro que eu tenho no banco em relação às minhas obrigações de curto prazo. A liquidez corrente está boa, 1,04. Então, se eu receber tudo que eu tenho para receber e pagar tudo que eu tenho para pagar no curto prazo, ó, 1,04, ainda me sobra dinheiro. E a liquidez geral passou para 0,42. Vamos vir para cá. Não era aqui. Lá, 1, 2, 3. E o meu endividamento ficou na mesma, praticamente, né? Então, eu tive uma evolução nos meus índices de liquidez. Nosso fluxo de caixa. A gente está esquecendo de analisar o fluxo de caixa. Então, o nosso fluxo de caixa, ó, nós estamos aqui no dia 28 de fevereiro. Então, o fluxo de caixa fechou aqui. Tá? Então, fechamos o mês com 2.739 de caixa. Só que aí, no dia 6, eu tenho que pagar a minha folha, meus encargos de folha, eu não tenho dinheiro. Ó, eu vou estar no vermelho. Acabou o meu dinheiro. Então, se eu não tiver nenhuma entrada de recurso, até o dia 28 de março, eu vou trabalhar no vermelho. Porque no dia 28 de março é que eu vou receber a primeira parcela daquele cliente que eu vendi. Tá? Então, aqui que está a importância do fluxo de caixa. Então, aqui que você tem que estar visualizando já de antemão, no dia a dia, fazendo a projeção, aqui que você vai ver quando que você vai ter que correr atrás de dinheiro, quando que você vai ter que agilizar uma venda, ou de alguma forma prestar o dinheiro do sócio, pegar um dinheiro no banco. É aqui que que pega a questão do fluxo de caixa. Tá? Por isso, da importância do planejamento do fluxo de caixa. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que eu estou bem corrido aí, que a gente perdeu um tempo, né? Mas, no mais, ok? Podemos seguir? Então, que nem eu coloquei ali. Aqui, então, no dia 5 de março, aqui, eu vou fazer uma venda à vista de 15 mil reais. Voltando aqui, deixa eu ver. Eu tenho que olhar o orçamento de fevereiro, que eu não mostrei para vocês. O orçamento de fevereiro, aqui, eu tinha planejado vender 25 mil em fevereiro, eu consegui vender 30. Então, eu tive uma melhor desempenho do que eu esperava. Tá? Outro ponto para observar aqui no mês de fevereiro. Eu não planejei nenhuma manutenção de máquina. Ó, eu tive uma manutenção de máquina, então aqui eu pequei no meu planejamento. Tá? Então, só para mostrar que o planejamento aqui, ele afeta o teu dinheiro no caixa. Se você não planejar exatamente, ser muito assertivo no planejamento, você também faz um desencontro do teu financeiro. Ok. 38. Tá, então, contabilizar a venda, que agora nós vamos trabalhar março, 5 de março, contabilizei, e foi uma venda à vista, então entrou dinheiro no caixa, 39. Vou contabilizar os impostos federais, vou registrar no fluxo de caixa, vou fazer a apropriação dos custos dessa venda que eu realizei, vou pagar os meus funcionários, 43, vou pagar o INSS da folha, 44, vou pagar o FGTS da folha,
45. Vou pagar a segunda parcela do notebook lá do meu fornecedor. Vou pagar o imposto estadual da venda do mês passado. Vou pagar mais uma prestação do meu financiamento. Vou pagar mais uma prestação lá da matéria-prima que eu comprei lá em janeiro. Vou pagar o imposto federal da venda lá do mês passado. Vou receber a primeira parcela da venda do mês passado de 10 mil lá do meu cliente. Vou registrar R$ 1.500 de despesa que eu estou tendo novamente lá com a minha máquina lá na produção. Então, já estou fechando o mês de março agora, já cheguei no dia 31. Então, novamente, eu vou fazer a provisão da folha. Novamente, vou provisionar o meu INSS. Vou provisionar o meu FGTS. E agora, eu também tenho a folha do comercial, porque eu lembro lá no início lá que eu coloquei que em março eu contratei um vendedor. Então, vou registrar no comercial. Os encargos, FGTS. Como eu tive produção no mês de março, novamente, eu vou contabilizar a matéria-prima que eu usei. Esse mês eu usei 7.800. 59. Apropriação dos demais custos, 60. E, novamente, como eu paguei uma parcela do financiamento, novamente eu vou trazer uma parcela do longo prazo para o curto prazo. Ok. Balancete. Vamos analisar o nosso balancete agora. Então, estamos fechando o balancete 31 de março. Opa, estou fechando o mês aqui com 5.600 de dinheiro lá no banco. Tenho 20 mil para receber de clientes. Ó, meu estoque de matéria-prima está terminando, então eu tenho que comprar matéria-prima no mês que vem, está acabando aqui. E eu tenho 17 mil de produto acabado. Opa, estou com um monte de estoque, eu preciso agilizar minhas vendas, precisamos realizar as vendas desse valor aqui, para transformar esse valor aqui em dinheiro. Nos fornecedores, sobrou só uma parcela de matéria-prima para pagar. No financiamento, eu tenho aqui novamente 12 parcelas de curto prazo, e aqui no meu longo prazo aqui, eu vou ter proporcional. Paguei 2 de 48, então tenho 36 parcelas de longo prazo. E tenho os salários a pagar e os encargos da folha. Quanto que foi o meu resultado acumulado fechando o terceiro trimestre? R$ 15.470. É o meu lucro. Então, até agora eu tive 45 mil de venda, eu tenho tributos de 8 mil, o meu custo dessa venda aqui, o que eu realizei aqui foi 13 mil, eu tive manutenção lá na fábrica 2.350, que daí você consegue ver pelas contas, né, do balanço. A minha folha da produção até agora custou 12.817 com encargos. Eu tive uma despesa lá no início, quando eu abri. E eu tenho uma despesa, quer dizer, com a folha comercial de 2.947, que é o funcionário que eu contratei no mês de março. Vamos olhar agora os nossos índices. Vamos comparar aqui. Você... Tá. Então, minha liquidez seca caiu. Tá? A minha liquidez imediata subiu, porque sobrou mais dinheiro no caixa no final do mês. A minha liquidez corrente melhorou. Então, a minha liquidez corrente subindo já é um indicador que a empresa está indo bem, que está tendo lucro. Liquidez geral também se manteve. Só que minha composição do endividamento aqui caiu, está 0,37. Então, o que isso quer dizer? Aqui, quanto menor, mais eu devo no curto prazo. Tá? Então, estou devendo mais no curto prazo do que no mês passado.
Como é que eu fechei como é que nós fechamos o nosso fluxo de caixa? Né? Nós estamos agora no dia 31 de março, então vamos olhar aqui no dia 31 de março. Então, aqui. Então, no dia 28, que foi a última movimentação no meu fluxo de caixa, nós fechamos com 5 mil no caixa. Eu, visualizando o meu futuro aqui até o final do mês de abril, eu estou vendo aqui que abril eu vou fechar no positivo. Mas você pode ver aqui que diversos dias aqui durante o mês de abril eu vou estar no vermelho, tá? Então, o que eu vou fazer para não usar o limite do banco? Como é que a gente vai trabalhar isso aqui? Então, aqui você faz o planejamento. O planejamento pode ser usar o limite do banco mesmo, né? Aí é questão de planejamento de cada empresa. Vou atrasar um fornecedor, vou deixar de pagar um imposto, tudo são possibilidades, mas o ideal é você saber de antemão a atitude que você vai tomar, a ação que você vai tomar, e não ter que tomar a decisão no dia que acontece. Tá? Então, o fluxo de caixa é exatamente para você trabalhar e saber do teu financeiro, de como que ele vai acontecer. Nosso orçamento. Agora nós fechamos o orçamento. Então, no orçamento, eu tinha planejado, nesse primeiro trimestre, vender 50 mil. Eu só vendi 45. Tá? Então, como eu tinha planejado vender 25 mil em março, eu não vendi 25, eu só vendi 15. Então, aqui, eu já perdi 5 mil. Eu ganhei, eu vendi em fevereiro a mais, mas eu vendi muito a menos em março. Então, aqui é um ponto para trabalhar, para observar. Consequentemente, os impostos são proporcionais. O meu custo também aqui, como eu planejei vender 25 mil, o meu custo também ficou abaixo. Por quê? Porque eu vendia menos. Eu só reconheço proporcionalmente ao que eu vendi. A parte da manutenção da fábrica, eu tinha planejado gastar R$800, gastei 1.500. Então, também aqui, eu tive um gasto acima. Por que eu estou tendo gastos com a máquina acima? O funcionário não está usando corretamente a máquina, que está desgastando, que está precisando de manutenção. Então, aqui é um ponto de atenção para ver por que eu estou planejando fora da curva. Tá? E aqui também, quando eu fiz o meu planejamento, eu achei que ia contratar o meu vendedor por R$2.000, mas eu contratei por 2.500. Então, também é um ponto fora da curva que vai afetar o resultado da empresa. Então, o planejamento do que eu realizei e do que realmente aconteceu, na parte do controle orçamentário, que você vai saber o porquê da divergência e a ação para você não errar para frente, né? Então, você vai aprendendo. Isso aqui é um amadurecimento. Com o tempo, você consegue planejar e executar melhor o orçamento. E quanto mais consolidada a empresa, mais fácil de você conseguir fazer esse planejamento. Tá? Então, quanto mais tempo você tem o controle implementado, mais fácil vai ficar para usar para o futuro. Ok, acho que é isso. Pessoal, acho que é isso. Chegamos no horário, passamos um pouquinho. Novamente, peço desculpas pelo imprevisto no início, realmente foi uma questão muito chata aí. Mas estamos à disposição, se alguém quer discutir algum tema, tirar alguma dúvida, fazer alguma ponderação, estou à disposição. Obrigada, Vanderlei. A gente sabe que a tecnologia hoje, né, tudo que a gente está tendo que fazer no formato online, pode acontecer esses imprevistos, mas a aula foi muito boa, acho que agregou bastante. Tem várias pessoas colocando aqui no chat que gostariam de ter um modelo da planilha para implementar na empresa, enfim. Então, amanhã a gente já vai estar compartilhando com as empresas, o Vanderlei já me passou o modelinho, amanhã a gente envia no grupo. Se tiver algum aluno ou alguma outra pessoa que também tiver interesse em ter o material, também pode estar fazendo contato conosco, da equipe da diretoria institucional, que a gente repassa também o material.
Então, Vanderlei... Só deixa eu complementar, né? A planilha aqui eu montei exatamente para essa apresentação, tá? Então, os exercícios que eu fiz, eu coloquei aqui, né? Eu coloquei as informações aqui do meu jeito, classificado, tá? Mas, como modelo, pode servir bastante, né? Mas também, qualquer coisa, a gente está à disposição para estar auxiliando aí, tirando dúvidas. E tá montado no formato de macros também, né? Não é difícil de estar trabalhando, mas serve como um modelo interessante. Isso. Lembrando que é um modelo e cada empresa daí pode adaptar também ao seu formato, à sua realidade, as informações que melhor lhe atendem. Então, Vanderlei, nós temos uma pergunta já do Felipe, da empresa BioSummer, que é uma empresa chilena, que está aqui conosco no Bioparque, e ele coloca assim: uma importação de matéria-prima se faz contabilmente como custo, como se fosse comprada no Brasil? Tá, a importação, na verdade, ele é uma compra normal, né? A única coisa que muda é que tem o desembaraço aduaneiro no porto, né? Tá? Então, a importação, ela vem em moeda estrangeira, então, no dia que desembaraça no porto, ela é convertida em moeda nacional, para fins de custo, registra normalmente no estoque, pelo valor do desembaraço, tá? E utiliza normalmente depois como se fosse uma mercadoria nacional, transferindo ela para resultado conforme ela for sendo utilizada no processo da empresa. Se for uma indústria, vai ser produzida, vai ter produção, né? Se for uma empresa comercial, ela, conforme ocorre a venda, tem que ocorrer o reconhecimento proporcional do custo, né? Oi, Felipe, vi que você abriu o áudio. Disculpe, sí, no, estaba, obrigado. No, esa era a minha pregunta, así que contestou minha pergunta. Sí, muito obrigado. À disposição. Obrigada, Vanderlei. Lembrando que hoje é a nossa terceira aula do módulo de gestão financeira. A pesquisa de satisfação da aula já está no chat, então todos que puderem responder, a gente agradece. Temos mais uma pergunta do Paulo César, da empresa Biopartner. Ele coloca assim: os programas de gestão do mercado geram essas informações? Tudo que está na planilha? Sendo bem sincero, digamos assim, eu acho que no momento da implementação, você não vai ter. Você vai ter que pedir, vai ter que desenvolver, vai ter que parametrizar, tá? Que nem eu coloquei no início. Ó, o que vai ter no teu sistema? O teu sistema aqui vai ter os lançamentos contábeis. Isso você tem, tá? A base da informação você vai ter. Aí você tem que tratar. Eu digo com certeza que 99% das empresas tratam isso aqui no Excel. Tá? Desenvolve no Excel para ter... você tem uma facilidade muito grande no Excel com macros, com planilhas dinâmicas, com vários gráficos. Tá? Eu não coloquei gráficos aqui, mas você consegue desenvolver relatórios muito precisos hoje via Excel. Ok? Ok, acho que super respondido, Vanderlei. Temos mais uma pergunta da empresa Compostec. A venda para outro país quando o recebimento é em dólar. Como que contabiliza a diferença cambial entre a venda e o recebimento? E se for maior ou menor? Tá. Na exportação, que nem eu coloquei lá na importação. Na exportação também, você vai registrar contabilmente o valor do dia que você emitiu a nota, tá? Só que o teu recebimento perante o fornecedor, ele é convertido para uma moeda estrangeira, tá? Então, no dia que o teu fornecedor, não, no dia que teu cliente te pagar, você pode receber a mais ou a menos do que está lá na nota fiscal quando você faturou inicialmente. Se for a mais, variação monetária
ativa, né? Então, você recebeu a mais. Então, você registra no balanço uma receita financeira, tá? E quando ocorre ao contrário, acaba registrando no balanço uma despesa financeira, lá no grupo de resultado financeiro, né? Deixa eu pegar aqui, balancete. Aqui, no final, aqui em resultados financeiros líquidos. Aqui, seria nesse grupo aqui que você estaria registrando, teria uma conta aqui de variação cambial ativa e uma variação cambial positiva e uma negativa, né? Uma ativa e uma passiva, tá? Você registra no resultado a variação, mas a tua venda, digamos assim, na contabilidade, ela não se altera mais. O teu valor efetivo que você registrou e contabilizou continua sempre o mesmo. O cliente você vai baixar pelo valor que está na nota, e a diferença você registra em variação. Okay. Só complementando, é a Cirlei, da empresa Compostec, que fez a pergunta. Nós temos mais de um representante hoje assistindo a aula, então foi a Cirlei que fez a pergunta. Lembrando que a gente tem um tempo ainda para perguntas, então, se desejar abrir o áudio, fazer a pergunta diretamente ao Vanderlei pode, ou se não, colocar aqui no chat. Então, nesse módulo de gestão financeira, a gente teve a primeira aula com o Juliano Liberato, falando sobre causa mortes empresa ou caixa. Semana passada tivemos a aula de otimizando resultados através do ciclo financeiro com o Osmar de Deus. Hoje a aula é sobre gestão contábil, entenda a sua empresa. E ainda teremos 3 aulas nesse módulo. Semana que vem sobre captação de recursos financeiros e seus custos, análise da viabilidade de investimentos e gestão de crédito e cobrança. Todas as aulas, elas estão sendo gravadas e disponibilizadas no YouTube, então se alguém tiver interesse em rever algum ponto ou não conseguiu assistir alguma aula, também pode estar acessando o canal do YouTube do Bioparque e assistindo. Então, Vanderlei, por enquanto não temos nenhuma pergunta, não sei se você gostaria de fazer mais alguma consideração referente ao conteúdo. Não, acho que basicamente era isso, né? Tipo, eu tentei mostrar mais o operacional, porque eu vejo que não adianta você ficar muito no teórico, porque daí você não tem a visualização prática. Às vezes, você vendo a visualização prática, pelo menos eu tentei, você talvez vê mais valor no que está sendo apresentado, né? E estamos à disposição aí, se alguém quiser alguma opinião, algum auxílio, digamos assim, também, é só contatar o pessoal, aí a gente está disponível na parte de mentorias, aí a gente está contribuindo na medida do possível. Tem bastante informação nos exemplos que você trouxe, Vanderlei, e é como se diz, no momento que a empresa for realmente adaptar a sua planilha, podem surgir diversas dúvidas, né? Então, lembrando que o Vanderlei, ele também é mentor, então, se alguém tiver alguma necessidade mais específica, eu gostaria de algum auxílio, também pode estar solicitando uma mentoria individual para falar do assunto, para pedir ajuda. Não temos mais nenhuma pergunta. Lembrando que nós temos mais alguns minutinhos, então, se surgiu alguma dúvida, enfim, podem estar fazendo ou colocando aqui no nosso chat. As aulas do BPK2B, elas estão inseridas dentro do programa de mentorias do Bioparque. Elas são consideradas uma mentoria coletiva, que repassam assuntos de uma forma mais geral. Então, assuntos mais específicos podem estar sendo aproveitados para fazer uma pergunta nesse momento, ou também mediante o agendamento de mentorias, para tratar o assunto mais específico. Então, não surgiu mais nenhuma pergunta até o momento. Eu gostaria de agradecer a presença de todos na aula de hoje, principalmente a você, Vanderlei, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, preparar todo o material, todo esse conteúdo que você trouxe, os exemplos que você trouxe. Olhando aqui no chat, acho que surgiu uma pergunta, então, do Douglas, da empresa Vivetec. Ele coloca assim:
Boa noite, muito boa apresentação. Vanderlei, quando há junção de várias matérias-primas e processos para o produto final, você tem alguma recomendação? Normalmente, quando você tem muitas matérias-primas na tua produção, geralmente você usa o que o pessoal chama de receita, né? Tipo, você tem que ter a fórmula do teu processo. Então, quando você inicia a produção, geralmente vai lá no setor de almoxarifado e você separa X conteúdo de cada matéria-prima para realizar a produção. Então, nesse momento, quando você faz essa separação, você faz o empenho para a produção. Terminando a produção, se houver sobras, você retorna as sobras para o almoxarifado e o almoxarifado, realizando o desconto dessa sobra, vai fazer o apontamento efetivo de quanto de cada matéria-prima foi consumida, tá? E dessa forma se registra no custo para fazer a composição do custo da matéria-prima, né? Da parte de insumos do produto acabado, né? Que acaba gerando a produção. Tá? Num sistema ERP inteligente, isso acontece um time, geralmente. Nas empresas menores, que não têm o ERP que faz toda a gestão, geralmente, a parte do registro de estoque é feito meio no levantamento do inventário mesmo no final do mês. Tá? Então, o pessoal faz o levantamento, eu tinha 20 quilos, sobrou 8 quilos, então eu sei que tem que baixar 12 quilos para meu estoque de produto acabado. Tá? Então, depende do sistema de controle que tem em cada empresa. Fica muito, muito dinâmico, muito amplo essa parte aqui. Mas, em grandes empresas, geralmente se trabalha com a questão da receita técnica, do empenho, do consumo, daí o que se sobra retorna para o almoxarifado e o almoxarifado baixa o empenho efetivo para a ordem de produção, né? E no final do mês fecha as ordens, computando o custo de produção de cada produto, né? Ok? Ok. Obrigada, Vanderlei. Então, não surgiu mais nenhuma pergunta nesse meio tempo. Então, Vanderlei, mais uma vez, muito obrigada realmente por ter topado esse desafio, por ter feito essa aula, por ter elaborado o material, como eu estava falando, a gente vai compartilhar amanhã com as empresas. Acho que vai ser de grande valia para a gestão, para tomada de decisão, que é o papel realmente desses relatórios. E, se surgir dúvidas, é agendado mentoria individual ou, se surgir alguma outra necessidade, a gente vai conversando também. Então, muito obrigada a todos pela presença, às empresas residentes, aos alunos e aos demais que estiveram conosco nessa noite. Então, semana que vem, nós teremos a continuidade do módulo de gestão financeira, com o tema captação de recursos financeiros e seus custos. No início da aula, nós teremos uma novidade, algumas informações importantes que o pessoal da Garante Oeste vai estar repassando para as empresas residentes. Então, a gente já aproveita e convida todos para estar conectando logo cedo e ouvir o que eles vão estar falando, que vai estar totalmente relacionado ao conteúdo da aula. Então, mais uma vez, obrigada, boa noite a todos, boa semana e até a próxima segunda-feira. Ok, obrigado, pessoal, obrigado do convite, tá? É um desafio aí, a gente não está acostumado, né? Mas estamos aí, se alguém fizer alguma coisa, precisar de algum apoio, estamos à disposição. Muito obrigado, a atenção de todos. Boa noite. Obrigada, boa noite.